Olá pessoal, nós faremos agora a correção do Exame Nacional de Acesso ao Prof. EPT de 2024. Primeira questão. Entre o intelectual e o povo, e entre o professor e o aluno, Gramsci assume que é necessário construir uma relação que não se dá de forma burocrática e formal. Ou seja, o intelectual e o professor devem abandonar qualquer pedantismo, a fim de se conectarem com o povo e com os alunos, estabelecendo dessa maneira uma interação recíproca entre saber sentir e sentir saber. Intelectual e professor empenham-se em criar as condições necessárias para que a massa e os alunos adquiram autonomia. Para que o povo e os alunos tenham essa autonomia, é preciso que aconteça a passagem do senso comum ao saber elaborado. Para tanto, intelectual e professor devem estar aparelhados de um conhecimento técnico-profissional e ético-político. Mas, ainda, além dessas exigências, é necessário que o intelectual e o professor, bem como o povo e o aluno, disponham entre si de uma, opção A, relação mestre-discípulo. Não, né? Gramsci, na verdade, vai defender aqui uma relação orgânica entre os dois, entre o intelectual e o povo, entre o professor e aluno. Então, nós temos aqui essa adesão orgânica, tá bom? É inclusive o que nós podemos encontrar na página 103 do artigo. Nada mais contrário aos princípios da filosofia da praxis que almeja o permanente contato entre eles e o simples, em oposição à atitude católica. Em outros termos, deve haver uma adesão orgânica entre ambos, entre o intelectual e o povo, entre o professor e o aluno. Somente assim pode haver a troca de elementos individuais entre o intelectual e o povo e realizar-se a vida do conjunto, a única que é força social. É justamente isso que vai formar o famoso bloco histórico, tá bom? Então a opção correta da primeira questão é a opção D de dado. Segunda questão. Borges afirma em Educação, Escola e Humanização em Marx, Engels e Lukács que a postura que denuncia os saberes prontos e acabados caracteriza desprezo pela síntese histórica dos saberes acumulados enquanto riqueza humana, sobretudo a relativização da ciência. A identificação dos discursos científico, filosófico e artístico como saberes distantes da realidade dos alunos e reafirmado como desinteressantes e deslocados do seu universo de interesses, descarta aquilo que seria o objeto em si da história, sua função social por excelência. Em seu lugar, a realidade do aluno no limite da empiria, do senso comum, da repetição de elementos, das práticas e percepções que crianças e jovens acessam em seu cotidiano, sem a menor necessidade de irem à escola. A respeito desse movimento afirmado por Borges, podemos afirmar que ele é. Então, esse movimento, que é justamente senso comum, repetição de elementos, práticas e percepções que as crianças e jovens acessam em seu cotidiano sem a menor necessidade de ir à escola. Então, o que nós temos aqui é a relativização da ciência. Essa relativização da ciência nós podemos dizer que é, opção A, empobrecedor, pois há uma apologia dos sentidos, supervalorização da experiência individual e particular, e ainda a afirmação da miséria e da expropriação a que estão submetidos os alunos das classes populares. Correta essa opção. De fato, normalmente nós encontramos nesses textos marxistas uma crítica a essa relativização da ciência, que é muito comum nos discursos pós-modernos, né? Dos pós-modernistas, a relativização da ciência, o destaque que é dado ao senso comum, né? Então, de fato, considerando o que nós temos neste texto, podemos afirmar que ele é empobrecedor. Nós já poderíamos descartar de cara, né, as opções B e D, que nos trazem aqui enriquecedor, né? Então não é visto como enriquecedor. No caso da opção C, empobrecedor, pois há uma apologia aos sentidos, de fato há essa apologia aos sentidos, né? Essa valorização dos sentidos, no entanto os sentidos nos trazem aquilo que está no nível superficial, né? Então há essa apologia dos sentidos,
supervalorização da experiência individual e particular, ok? E ainda a afirmação da miséria e da expropriação, a que não estão submetidos os alunos das classes populares. É aqui que está falsa essa opção, né? Porque os alunos das classes populares estão sim submetidos a esta miséria, a esta expropriação, tá bom? Então, de fato, a opção correta da segunda questão é a opção A. Terceira questão. Leia o texto. Para o pesquisador, com muita frequência, o mais importante é a pesquisa a ser feita, e os outros são vistos como informantes, ou seja, devem estar a serviço dele para lhe fornecerem os dados que lhes são fundamentais. Fundamentais, na verdade, para a sua carreira e não para a vida daquele grupo ou para os indivíduos que dele fazem parte. Ele se coloca acima dos outros, da mesma maneira, aliás, como a própria ciência, enquanto discurso ideológico, frequentemente se coloca em relação a tudo mais. O saber científico é o conhecimento a partir do qual todos os outros são articulados, entendidos e explicados. Essa prerrogativa dá ao pesquisador e a seu trabalho uma força que ele nem sempre busca analisar ou controlar. Na perspectiva do ser e fazer-se pesquisador, analise as afirmativas que seguem. Primeira afirmativa. Temos que estar constantemente alertas, especialmente quando usamos metodologia qualitativa, para que, em vez de cientistas, não nos transformemos em militantes de uma causa ou de um movimento, que olham e procuram entender a realidade, não como ela é, mas como gostaríamos que ela fosse. Verdadeira, né? De fato, a pesquisa qualitativa nos traz a necessidade desse cuidado, justamente pelo fato de o pesquisador estar mais envolvido, né, nessa relação com o seu objeto de pesquisa. É muito importante que ele não induza os resultados da sua pesquisa a ter aquilo que ele já previa, né? Ou seja, aquilo que ele gostaria que fosse. É como se os resultados estivessem indo em direção, de forma intencional, né, àquilo que o pesquisador gostaria que fosse. Então tem que ter muito cuidado nessas pesquisas de base qualitativa, tá bom? Afirmativa 2, a relação com o outro, que também é sujeito e portador de um conhecimento. Então, de fato, sempre nessa perspectiva qualitativa, o outro é visto como portador de conhecimento. Não deve ser marcada pela intenção de fornecer uma direção, segundo o projeto político que é o nosso, enquanto pesquisadores. Afirmativa correta também. Todas essas afirmativas nós vimos em nossos simulados, né? Características da metodologia qualitativa. Então, de fato, o pesquisador não deve ser aquele detentor do conhecimento, aquele que vai dar o direcionamento ao indivíduo que está sendo investigado, né, pesquisado, tá bom? Então ele não deve ter essa postura de um orientador. Afirmativo 3. Enquanto pesquisadores é preciso fornecer um conhecimento que ajude os sujeitos a se fortalecerem enquanto sujeitos autônomos, capazes de elaborar o seu projeto de classe. A autonomia dos sujeitos pressupõe a liberdade no uso da razão. Correto também. Afirmativa 4. O papel do pesquisador deve ser o de fornecer um conhecimento que ajude o outro a se fortalecer como sujeito autônomo, capaz de elaborar seu próprio projeto político. A autonomia dos sujeitos pressupõe precisamente a liberdade no uso da razão. Cabe ao pesquisador, portanto, reforçar ideologias existentes e fornecer instrumentos para desvendá-las e superá-las. Tá falso, né, pessoal? Por quê? Porque não cabe ao cientista reforçar ideologias existentes. O que ele tem que fazer é fornecer instrumentos para desvendar essas ideologias e superá-las, e não reforçar as ideologias. Percebam que essa afirmativa está incoerente, né? Há uma incoerência interna. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ela diz que cabe ao pesquisador reforçar ideologias existentes, ela também diz que cabe ao pesquisador fornecer instrumentos para desvendá-las e superá-las. Então, afinal de contas, ele deve reforçar as ideologias ou deve superar essas ideologias? Então, a afirmativa 4 está falsa e ela traz uma incoerência interna, né? Então, se a gente prestasse bastante atenção aqui, a gente perceberia que esse item ele se auto-invalida, digamos assim, tá bom? E a afirmativa 5, o pesquisador social não deve esquecer que a relação que se estabelece entre observador e observado é uma relação social e política. Correta essa opção, né? Essa afirmativa.
Então nós temos como afirmativas verdadeiras a 1, a 2, a 3 e a 5. Portanto, a opção C marcada é a opção B de bola. Quarta questão. Sobre a criação dos institutos federais Castro, Plácido e Medeiros, no artigo Educação Tecnológica no Brasil, a Geopolítica e a Geografia Política do Processo Histórico, afirmam que: afirmativa 1. O momento de criação evidencia o grau de preocupação e envolvimento do Estado brasileiro como agente propositor de políticas para a educação profissional e o desenvolvimento regional. Correta essa afirmativa. Afirmativa 2. A proposta pedagógica dos institutos federais buscava articular trabalho, ciência e cultura na perspectiva do mercado empresarial. Falso, né, pessoal? Não tinha essa perspectiva do mercado empresarial na preparação de mão de obra local. Está falsa. Afirmativa 3. Em uma perspectiva contrária à visão neoliberal da vida para o trabalho, a educação profissional e tecnológica proposta pelos institutos federais deixa de ser mera instrumentalizadora de pessoas para ocupações determinadas por um mercado capitalista. Correta. Correta essa afirmativa. Afirmativa 4. A proposta educacional dessas instituições é construída em uma formação contextualizada, baseada em conhecimentos, princípios e valores que potencializam a ação humana, na busca de caminhos para uma vida mais digna. Correta também. Afirmativa 5. Os institutos federais se constituem na semente para futuras experiências, que, de fato, privilegiam a democratização dos conhecimentos científicos e artísticos, frutos da experiência coletiva dos diferentes grupos sociais. Correta. Então, nós temos aqui como corretas as afirmativas 1, 3, 4 e 5. Portanto, devemos marcar a opção B de bola. Quinta questão. Acerca das referências citadas por Machado e apresentadas no quadro abaixo, relacione corretamente as colunas, indicando o enfoque, o teórico e a abordagem. Em seguida, assinale a alternativa que contém a sequência correta. Na A, nós temos teoria da atividade. Na teoria da atividade, nós temos aqui Leontiev, 3. E essa teoria da atividade investiga a atividade humana como um sistema que gera relações de vida. Na B, problemas dos ensinos científicos e tecnológicos. A B nós temos Jacques Ginestier e aborda o problema metodológico do ensino e aprendizagem da tecnologia a partir da trilogia atividade, linguagem e objeto. Então, o que nós temos aqui basicamente, pessoal, uma questão que busca saber, se nós sabemos relacionar os enfoques teóricos aos nomes. Então é preciso ter bastante atenção aqui no artigo também, relacionar a perspectiva teórica ao seu autor, e nós sabemos que neste artigo, ele é dividido em partes. Para cada parte nós temos aqui um teórico abordado e, obviamente, as características dos enfoques que o compõem. Então, uma questão aqui basicamente bem assim, objetiva, Pois bem, na C nós temos estratificação do conhecimento. Aqui, Alicia Camiloni discute a importância da integração do conhecimento tecnológico ao sistema escolar e ao currículo, em que destaca a divisão histórica entre ensino técnico e acadêmico e seu impacto na desigualdade social. E, finalmente, a concepção de tecnologia. Sempre quando eu vejo essa perspectiva da tecnologia em exames do Prof. EPT, eu me lembro de Álvaro Vieira Pinto, um grande teórico que esteve presente em um dos artigos que compunha a bibliografia de uma das primeiras seleções do Prof. EPT. Então, sempre me lembro aqui desta obra, O Conceito de Tecnologia, dividido em dois livros, de Álvaro Vieira Pinto. Mas vamos lá, essa concepção de tecnologia, nós temos André Georges Audricourt, e fornece contribuições teóricas e metodológicas para a compreensão da tecnologia como ciência e atividade humana. Alguns pontos aqui a gente poderia, caso a gente não estivesse lembrando no momento, a gente poderia pegar essas palavrinhas-chave. Então, no caso da D, que nos traz compreensão da tecnologia como ciência e atividade humana, a gente poderia relacionar essa concepção de tecnologia, A gente iria fazendo aqui algumas relações, caso não se lembrasse,
desses enfoques. Então, a gente acaba se apegando aqui a alguns conceitos, algumas palavras-chave que vão nos ajudando nesse momento, né, do famoso chute. Então, quando a gente não lembra, a gente vai buscando pistas para eliminar aquelas opções que a gente sabe que não tem como ser marcadas. Eliminando essas opções, aumentam as nossas chances de acerto, tá bom? Então, pessoal, nessa quinta questão, a gente deve marcar a letra C. Sexta questão. Considerando o artigo Formação no e para o Trabalho, de Della Fonte, analise as afirmativas a seguir. Afirmativa 1. A compreensão do trabalho como sofrimento e punição esteve, de um modo bastante peculiar, presente na maior parte das filosofias antiga e medieval. Correto. Então, trabalho como sofrimento e punição, né? Daí vem o famoso tripálio, né? O instrumento de punição, né? Tripálio, que vai dar origem à palavra trabalho, né? Então, essa atividade física passou a se relacionar, né, a uma atividade penosa, né, por essa relação com esse instrumento de tortura, né, o tripálio. Então, de fato, o trabalho como sofrimento e punição esteve, de um modo bastante peculiar, presente na maior parte das filosofias antiga e medieval. Afirmativa 2. O ócio era tido como bom em si mesmo, pois, afinal, era prerrogativa de uma classe que, detentora de escravos ou servos, de fato não precisava estar vinculada diretamente à produção. Correto, né? O ócio, né? O ócio, poucas pessoas tinham ócio, e aqueles que não tinham ócio deveriam trabalhar, né? Daí a gente tem a origem da palavra negócio, né? Nec otium, ou seja, a negação do ócio. Então, quem tinha nec otium, né? Ou seja, não tinham ócio, tinham que trabalhar. Então, a palavra negócio tem a origem aí da negação do ócio. Mas, de fato, o ócio era tido como bom em si mesmo, né? O ócio, termo em latim, esse termo em grego, né, faz referência a scolé, que dá origem à palavra escola. Então, pessoal, de fato, era uma prerrogativa de uma classe. O ócio era a prerrogativa de uma classe detentora de escravos ou servos. Escolé também era, por sua vez, né, era uma prerrogativa dessa classe também, detentora de escravos e servos, tá bom? Então, pessoal, a afirmativa 2 está correta, era visto como algo bom em si mesmo. Afirmativa 3, as origens etimológicas de trabalho também reforçam sua aura de negatividade, justamente aquilo que eu acabei de falar na afirmativa 1, né? A origem etimológica de trabalho, que vem de tripalium, né? Esse instrumento de tortura. Então, analisando a própria origem da palavra trabalho, dá a entender que, de fato, ele era visto como algo penoso. Daí a sua aura de negatividade. Da língua latina vulgar, trabalho relaciona-se com tripalium, instrumento usualmente utilizado pelos romanos para as atividades agrícolas, mas também para torturar os escravos desobedientes. A afirmativa está correta. E a afirmativa 4, no Renascimento, há a valorização das artes, das chamadas artes mecânicas, alfaiataria e tecelagem, agricultura, arquitetura e alvenaria, ferraria, metalurgia, entre outras, que eram práticas inúteis em relação às artes marciais, trivium e quadrivium, que comportavam saber de caráter especulativo, assertivo e hermético. Falso, pessoal. Por que está falso? Porque tecelagem, agricultura, arquitetura e alvenaria, ferraria, metalurgia eram práticas úteis em relação às artes liberais, trivium e quadrivium, que comportavam um saber de caráter especulativo. Então, a gente sai no Renascimento, a gente sai desse caráter especulativo e passa agora para o aspecto do trabalho manual, né? O trabalho manual ele ganha força, as artes mecânicas ganham importância em detrimento desse caráter especulativo que nós tínhamos, sobretudo na Antiguidade e na Idade Média. Então o Renascimento ele nos traz aqui uma perspectiva diferente. Ok, pessoal? Então a afirmativa 4 está falsa. Portanto, nós temos as afirmativas verdadeiras A1, 2 e 3. A opção correta a ser marcada na sexta questão, a opção B de bola.
Sétima questão. Segundo Machado, o trabalho como referência fundamental para a formação e a democracia põe-se com todo rigor como uma incógnita. Nesse cenário, a educação, organizada segundo a divisão social do trabalho e em cumprimento de funções profissionais legalizadas, poderá ter sua importância ampliada quanto mais se entrosar com a ciência e valores da vida e da dignificação humana, ou seja, se não se realizar de forma ignorante. Dessa forma, a autora explicita o sentido crítico do trabalho como uma ferramenta fundamental para a formação humana e a democracia, considerando que: opção A análise da realidade mostra que o trabalho, produtor de mercadorias, tem uma natureza imutável e evolutiva. Falso, pessoal. Na verdade, o que nós temos aqui é uma perspectiva mutável, de transformação, e não algo imutável. Então, a análise dessa realidade mostra que nós temos aqui uma perspectiva mutável. Opção B. A elevação do caráter produtivo do trabalho na sociedade capitalista supõe um modelo de educação superior, democrática e cada vez mais inclusiva, como temos vivenciado no Brasil nas últimas décadas. Falso, pessoal. Nós podemos perceber que está falso porque no próprio artigo a autora nos traz: compreende-se, assim, as razões pelas quais faltam as condições adequadas para o exercício satisfatório da prática educativa. Isso ocorre fundamentalmente porque, na sociedade atual, capitalista, o grau de sujeição a que é levada a educação em relação ao sistema produtivo é muito maior do que o deste em relação àquela. Opção C. O trabalho atua como um elemento que pode efetivamente ser constituinte de um projeto de educação integral, dada a sua condição básica e fundamental no processo de hominização do homem, o que permite continuamente a transformação do ser social. Correta essa opção, né? De fato, o trabalho ele atua como um elemento constituinte de um projeto de educação integral. Então, essa educação integral, né, deve ser constituída pelo trabalho, né? Daí a ideia do trabalho como princípio educativo. E nesse processo de hominização do homem, a constituição do homem, esse ser do homem, né? O homem como ser inacabado, ele está sempre se constituindo enquanto ser humano. Então, processo de hominização do homem é como se fosse essa passagem, né, do ser meramente animal, né, do ser meramente biológico, para ser um ser histórico, né, o homem. Então, o trabalho é uma condição básica e fundamental no processo de hominização do homem. Daí, essa perspectiva do trabalho como ser, né, um elemento ontológico, né, ele constitui a essência do homem, ele faz parte da essência do homem, tá bom? Então o trabalho é visto como a ontologia do ser social, né, um elemento essencial do ser social. Portanto, a opção C marcada na sétima questão, a opção C. Oitava questão. Leia o texto. Em sua análise, Marx examina, além da relação do trabalhador com o produto do trabalho e da relação com o ato da produção, uma terceira determinação do trabalho estranhado. Esta terceira determinação diz respeito ao fato de que o homem é um ser genérico e, por tal motivo, a diferença do animal, que não se distingue de sua atividade vital, ele, o homem, né, tem uma atividade vital consciente. No caso do homem, quanto mais universal ele é, tanto mais universal é o domínio da natureza inorgânica da qual ele vive. Entretanto, como resultado do estranhamento, a vida genérica do ser humano, sua atividade livre, torna-se um meio, visto que faz da atividade vital apenas um meio para a sua existência, né? O que nós já discutimos, inclusive, em várias outras aulas, né? O resultado desse estranhamento. Opção A. Amplia a discussão sobre o sistema capitalista e apresenta a tese sobre o fim do trabalho. Falso, ele não apresenta essa tese sobre o fim do trabalho. Na verdade, Marx não defende o fim do trabalho, né? Opção B. Limita suas análises à explicação sobre a distribuição da riqueza e a centralidade do capital. Falso, não há essa limitação aqui. Ele fala de distribuição de riqueza, centralidade do trabalho, né? Mas não se limita a isso. Opção C. Explicita que a centralidade do trabalho supõe impossibilidade da superação do estranhamento. Falso, pessoal.
Por que é falso, pessoal? Vejam só. Na opção C, ela diz: explicita, ou seja, deixa claro que a centralidade do trabalho supõe a impossibilidade da superação do estranhamento. Ou seja, é impossível superar o estranhamento com a centralidade do trabalho, né? Então, Marx diz isso. Marx diz que com a centralidade do trabalho é impossível superar o estranhamento. É importante entender também o que é estranhamento, né? Na sociedade capitalista, Marx diz que o trabalho é uma atividade estranha ao trabalhador. Então veja, na sociedade capitalista, o trabalho é atividade estranha ao trabalhador. Ou seja, assim como resultado dessa atividade do trabalhador, que é o produto, né, esse objeto ele é estranho ao trabalhador. O trabalhador ele encerra a sua vida no produto, né? Então, enquanto trabalhador, ele finaliza a sua atividade no produto. Não há um outro ser capaz de dar vida aos objetos que o homem cria. Então, apenas o trabalhador faz isso. O trabalhador acaba não enxergando uma ligação entre a sua vida e os objetos que ele cria. Por quê? Porque esses objetos que ele cria são propriedades de um terceiro. Então, o objeto é o próprio homem objetivado. Nessa medida, o resultado da produção é o homem que aparece para ele mesmo como um ser estranho, um inimigo, porque ele pertence a outro. Então, o produtor não consegue se reconhecer na sua essência objetiva. Marx nos traz que o trabalho ocupa um papel de centralidade na vida humana. Ele funciona como uma mediação entre o homem e a natureza. E é justamente nessa relação que o ser genérico se constrói. A partir do trabalho, o ser humano genérico sofre uma dupla transformação. Ele, ao mesmo tempo, transforma a natureza e também se transforma. Por isso, pessoal, que o trabalho ele vai adquirir uma posição de centralidade na vida humana, uma atividade indispensável à realização do indivíduo. Então, a centralidade do trabalho por si só não supõe a impossibilidade da superação do estranhamento. O problema é a centralidade do trabalho no modo de produção capitalista. Por quê? Porque no modo de produção capitalista, essa centralidade do trabalho, né, gera justamente esse estranhamento do trabalhador em relação ao seu objeto, aquilo que ele produziu. Vai ocorrer uma separação gerada pelo modo de produção, criando um abismo entre o trabalhador e o fruto do seu trabalho. Então, essa opção C está falsa. Opção D. Analisa que a centralidade do trabalho demonstra as possibilidades da superação da sociedade capitalista. Correto, né? Essa centralidade do trabalho, né? A análise que é feita dela vai demonstrar que é possível, sim, superar a sociedade capitalista. E a crítica à centralidade do trabalho é o imperativo para a crítica do capital. Ou seja, uma compreensão profunda, crítica da centralidade do trabalho é importante para que haja a superação da sociedade capitalista. Então, como superar a sociedade capitalista sem analisar a centralidade do trabalho? Ok, pessoal? Então, repetindo, Marx defende que deve haver a crítica da centralidade do trabalho, uma compreensão profunda dessa centralidade do trabalho. E, para haver a superação da sociedade capitalista, deve-se fazer uma análise crítica dessa centralidade do trabalho, que é justamente o que a opção D nos traz. A opção C, pessoal, mais uma vez, ela está falsa. Por quê? Porque nós temos explicita que a centralidade do trabalho supõe a impossibilidade da superação do estranhamento. Não, Marx não diz isso. Para superar esse estranhamento é preciso superar o próprio capitalismo, tá bom?
a centralidade do trabalho ela já está presente em Marx, né? O trabalho é justamente essa mediação entre o homem e a natureza. Então, essa centralidade ela é natural. O problema é a centralidade do trabalho no modo de produção capitalista. Tá bom? Então, não se elimina o estranhamento, não se elimina o capitalismo, eliminando a centralidade do trabalho. Né? Elimina-se aqui o estranhamento, né? Eliminando-se a sociedade capitalista. No artigo nós temos sobre o capital. Tal centralidade para a vida social significa que as relações sociais são caracterizadas principalmente como relações constituídas pelo trabalho. Então, sob o capital, esta centralidade, né, é caracterizada pelas relações constituídas pelo trabalho, tá bom? Então, há sempre aqui esta limitação, sob o capital, no capitalismo. Então, a centralidade do trabalho por si só não supõe essa impossibilidade da superação do estranhamento. E a opção D, de fato, é aquela que deve ser marcada. Analisar a centralidade do trabalho vai demonstrar as possibilidades de superar a sociedade capitalista. Daí é possível concluir que a crítica de Marx é crítica do trabalho no capitalismo. E por isso, a crítica à centralidade do trabalho é o imperativo para a crítica do capital. Então, analisar criticamente a centralidade do trabalho é de fundamental importância para ver a crítica do capital. Ok? Então, a opção correta da oitava questão, a opção D de dado. Nona questão. Na perspectiva de Macedo e Sá, a etnografia é uma opção metodológica para compreender a complexidade sociocultural por meio do aprendizado proporcionado pela interação com os sentidos e significados dos sujeitos, o que implica a reconstrução dos valores e entendimento do próprio pesquisador, no que diz respeito àqueles sujeitos. Segundo, na verdade, né, há um equívoco aí na prova, segundo esses autores, o exercício de aprendizagem sociocultural para a compreensão e o desenvolvimento do trabalho etnográfico faz com que o pesquisador etnógrafo reaprenda, reavalie, desconstrua, reconstrua os seus próprios valores e entendimentos do que é ser um sujeito social e suas realizações. Partindo dessa compreensão, os autores desenvolvem sua argumentação em torno do conceito de etnopesquisa implicada. Considerando os pressupostos teóricos inerentes a tal conceito e as proposições dos autores a respeito dessa temática, analise as afirmações que seguem, indicando V nas verdadeiras ou F nas falsas. A revolução provocada pelo método etnográfico no primeiro terço do século XX proporcionou a repartição das tarefas atualmente divididas entre os observadores, que tem o papel de fornecer as informações, e o está falso, né? Porque na verdade essa revolução ela proporcionou a aproximação, né? É como se fosse a eliminação dessa divisão observador e pesquisador. Então, na verdade, a revolução ela proporcionou essa aproximação. Os investigadores, né, os pesquisadores passaram a ser também os observadores. Então, essa opção está falsa. A concepção de uma hermenêutica e de uma heurística implicadas inerentes à etnopesquisa não acolhe a ideia simplista de aplicação de um método etnográfico universalmente legitimado. Correta essa opção. A etnopesquisa prima pela compreensão de como, para todos os fins práticos, interativamente, as pessoas e suas ações intersubjetivadas e intersubjetivantes produzem maneiras e estratégias de interpretar as realidades em que estão envolvidas e, com isso, constroem suas ordens sociais. Verdadeiro também. Nas pesquisas etnográficas são adotados como base métodos de reunião das interpretações, ou melhor, de produção subjetiva de materiais, por meio de registros sistemáticos constituídos principalmente por observações individuais documentadas no diário de campo do pesquisador, bem como entrevistas estruturadas e registros audiovisuais. Falso, né, pessoal? Por quê? Porque essa produção ela é feita em cooperação, né? Então, é uma produção, como nós temos inclusive no artigo, produção cooperativa de materiais. Ok, pessoal? Na implicação, essa distanciação como processo de objetivação é duplicada por um procedimento inverso, ou seja, o pesquisador
explora a particularidade do seu pertencimento e da sua visão, mergulhando neles ainda mais, no esforço de nomear suas características e seus contornos. Verdadeiro, né? Então nós vamos ter aqui a sequência F, V, V, F, V. A opção a ser marcada, a opção A. 10ª questão. No artigo intitulado Contribuições do Materialismo Histórico Dialético para as pesquisas em mestrados profissionais na área de ensino de humanidades, Leite, ao refletir sobre o papel das pesquisas participantes, é correto afirmar que, opção A, é uma metodologia que, ao invés de se preocupar somente com a explicação dos fenômenos sociais depois que eles aconteceram, visa, por outro lado, favorecer a aquisição de um conhecimento e de uma consciência que possibilitam a um determinado grupo assumir de forma crítica e autônoma seu papel de protagonista e ator social. Correta essa opção. Opção B. A pesquisa participante é superior ao trabalho desenvolvido nas outras formas de investigação social, porque a presença de especialistas no assunto a ser pesquisado não é tão relevante. Já está falso, né? Opção C. A pesquisa participante é muito importante no setor corporativo, pois procura, a partir da colaboração entre os diferentes sujeitos da investigação, enfrentar um problema que assola uma determinada comunidade humana, visando sua emancipação a partir de uma rede de saberes. Falso, pessoal, não traz aqui essa perspectiva da pesquisa participante no setor corporativo, né? Esse setor que define diretrizes e metas de um negócio, por exemplo. Então não há essa relação aqui feita ao mercado, né? Pelo menos no artigo. A opção D, devido ao foco que possuem na manutenção da ordem social, falso, né? Não há esse foco na manutenção da ordem social, né? Na imutabilidade, ok? Então essa opção D está falsa. Portanto, a opção correta da 10ª questão é a opção A.